nós trabalhamos com mudança, nós trabalhamos com um movimento antinatural. A primeira coisa importante é a gente entender que a mudança não é um processo natural do ser humano. Não é. Aliás, a mudança não é um processo natural dos seres vivos. Porque se você pegar, por exemplo, os animais, tem aqueles animais que fazem a migração, mas fazem estritamente por questões de alimentação, questão de necessidade de sobrevivência. Os animais que têm espaço, têm alimentos por perto, eles não saem do seu reduto. A mudança ela é, portanto, um movimento antinatural. E o líder que não percebe isso, ele não percebe a complexidade que é fazer uma gestão de um projeto de mudança. Seja um projeto pequenininho, projeto grande, ou um projeto imenso. Se ele não perceber como a mudança é um processo antinatural, ele não consegue ter a noção do desafio que ele tem quando ele gera mudanças. Então vamos lá. Nós somos um bichinho que já estávamos prontos há 70 mil anos. Nós, Homo sapiens, existimos há 70, 60 mil anos, exatamente como nós somos em termos biológicos. Claro que a gente vem se desenvolvendo e evoluindo ao longo do tempo, diferente dos animais que muitas vezes são exatamente iguais, né? Você pega uma colmeia de abelha, a colmeia igualzinho era há 70 mil anos. Nós não, nós vamos mudando e evoluindo. Mas o que acontece? Vamos lá. Há 70 mil anos, nós éramos coletores e caçadores. E a gente trabalhava, vivia, né? Não trabalhava porque era viver. A gente vivia e sobrevivia em grupos, tá certo? Em grupos pequenos até então. E o nosso grande objetivo era sobreviver. Então, nós fazíamos aquele ciclo, né? De durante o dia, caçar, coletar, arregimentar alimentos, para depois à noite a gente se recolher, né? Nas cavernas, nos redutos, para se proteger dos predadores. E vamos lembrar que nós éramos, naquele momento, seres insignificantes do ponto de vista da cadeia alimentar. A gente era presa fácil de boa parte dos animais que conviviam com a gente, coabitavam a terra com a gente, tá certo? Bom, então, havia, obviamente, uma tendência natural de a gente estar sempre por perto da própria caverna, não fazer grandes incursões sob risco de anoitecer e a gente ficar no meio da selva ou no meio do ambiente hostil. E nós vamos lembrar que a gente começou, né, como pequenas tribos, né, lá na África, né, nas savanas africanas, tá certo? E então era muito comum aquelas incursões rápidas, né, céleres, próximas e volta correndo para trás para poder entrar na caverna ou redutos, né? A caverna é só um símbolo, é o símbolo mais conhecido, mas muitas tribos não ficavam dentro de cavernas, tinham redutos de proteção que podiam utilizar para poder fugir do risco dos predadores. Bom, então nisso acontecia que a gente não queria mudar a nossa rotina. Se a gente mudasse a nossa rotina e começasse com um ambiente que era menos conhecido, a gente corria muito mais risco. Então a gente se limitava a estar num ambiente que a gente dominava, pelo menos do ponto de vista de conhecimento. A gente não dominava do ponto de vista de sermos o topo da cadeia alimentar. E o que acontecia, né? De vez em quando, passado algum tempo, às vezes meses, às vezes anos, os alimentos daquela região iam escasseando, né? Tanto a caça dos animais mais viáveis, para a gente poder caçar, quanto as plantas que a gente coletava, tal. Vamos lembrar que a gente não plantava nada, né? A gente não criava animal no fundo do quintal, tá certo? E aí chegava o momento de ter que migrar. Nós éramos, de certa forma, nômades, mas eram nômades por obrigação. E nesses momentos de migração, os próprios paleontólogos, eu nunca consigo falar direito esse nome, paleontólogos, né? Que fazem o estudo aí da história da humanidade, ossificação, carbono 14 e tudo mais, né? Os cientistas que mexem com isso, eles percebem claramente que no momento da migração, o que acontecia? Esses grupos tinham que deixar pessoas para trás. Então vocês imaginam que a nossa emoção ela já estava muito consolidada no nosso ser, no nosso ego. Nós éramos já homo sapiens naquela época. Então a gente tinha sentimentos, tinha emoções. Então, olha só, quando a gente migrava, a gente deixava pessoas para trás que não tinham forças para poder seguir. Então essas pessoas eram praticamente condenadas à morte, porque elas não tinham forças físicas, estavam muito velhas. E vamos lembrar que velhice naquela época, né? Nós estamos falando de 40 anos de idade. Já eram pessoas que não enxergavam bem, que não conseguiam enxergar os animais, eram pessoas que já tinham problemas, muitas vezes, musculares.
nós não tínhamos a medicina que temos hoje, portanto as doenças iam evoluindo num ritmo e numa intensidade muito maior do que acontece hoje. Então, primeiro, as pessoas deixavam pessoas para trás, deixavam entes queridos para trás do grupo. E mesmo no momento da viagem, da jornada que se percorria para poder fazer a migração e para poder chegar até um outro local desconhecido, e portanto que não era dominado ainda, várias pessoas do grupo também acabavam por morrer, acabavam por ser exterminados ou pelo cansaço, pelas doenças ou pelos predadores, né? Porque você estava indo para um lugar que você não conhecia. Então, essas centenas de pessoas que faziam as migrações e tal, às vezes chegavam lá em dezenas e às vezes chegavam lá em unidades de pessoas. E isso criava um trauma muito grande a cada migração. Portanto, a cada vez que nós, Homo sapiens, migrávamos, nós tínhamos menos vontade de migrar. Mas, é claro, instintivamente nós sabíamos que em algum momento teríamos que migrar. Então, uma vez fixado no novo ambiente, a gente começava novamente a caçar, a se alimentar, a procriar, né? E aí iam nascendo crianças e tal, e se a gente passasse 4, 5, 6 anos, como é natural imaginar que se passasse no novo local, a gente ia crescendo como comunidade novamente, até que depois de alguns anos, mais ou menos dependendo qual local tínhamos encontrado em termos de água, alimento e caça, né? A gente ia ter que, mais uma vez, percorrer a jornada na migração.